Muito bom dia. Hoje, no maioria absoluta, temos o candidato do partido que foi o segundo mais votado há 4 anos atrás, Rui Courça, 54 anos, lidera então a coligação Sempre ao Seu Lado, composta pelos partidos PSD, CDS-PP, MPT e PPM. É gestor de empresas e militante do PSD. Muito obrigada por ter vindo desde já. Foi candidato há 4 anos, precisamente em 2017. Na altura ficou praticamente 2.000 votos de diferença do PS. Como é que o Rui Courça vai procurar capitalizar, o descontentamento que possa existir com o projeto do Partido Socialista quando estamos ainda a falar de uma margem volumosa de votos? Acredita que será desta que vai ganhar a Câmara? Bom dia, Sílvia. Bom dia, primeiro que tudo, a todos os ouvintes e não só ouvintes que também nos veem nas redes sociais através das vossas páginas. Sílvia, isso é um resultado que tem 4 anos, não é? E, portanto, é uma fotografia tirada lá atrás. A questão de capitalizar mais votos, que estou certo que vou ter, os suficientes para ultrapassar essa diferença que disse, não é um trabalho de 15 dias, não é agora que se faz. É um trabalho de 4 anos que procuramos fazer enquanto eleitos nos órgãos competentes, e julgo que o fizemos de forma competente. Mostramos às pessoas que há uma forma diferente de estar na política, mesmo na política local, e que as pessoas de Zambuja merecem ser governadas por gente capaz, que é o que não tem acontecido ao longo dos últimos 35 anos, tendo em conta, e basta olhar para o resultado que chegamos. No entanto, diz que está um danoninho, está a ser bastante ambicioso. Obviamente tem que ser ambicioso. Se eu quero ganhar as eleições para a Câmara Municipal e quero tirar o meu concelho deste marasmo em que está, obviamente sou ambicioso. Tem esses indicadores por parte da população? Até porque também temos aqui algumas freguesias muito do Partido Comunista, portanto... Mais do que indicadores mais ou menos científicos, que se chamam, a que damos normalmente o nome de sondagens, tenho efetivamente essa sondagem feita por mim, passo a passo, nas ruas das nossas terras e em contacto com as pessoas. Tem 3 sondagens que lhe dão um impacto técnico, é isso? Há várias sondagens que dão isso, que dão essa proximidade. Vamos ver no dia 26 de setembro. Contudo, com um mandato com tantos casos como teve o PS, se o PSD não ganhar agora, difícil que alguma vez ganhe. Eu espero que os municípios de Zambuja reconheçam não só a questão dos casos e a governação negativa que o PS tem feito, mas que também reconheçam, e julgo que reconhecem, e é isso que nos dá esse alento e esta vontade, é precisamente o verificarem a postura diferente que tivemos e a postura responsável, crítica responsável, sobre esses temas. Se verificarmos a nossa atitude nos órgãos autárquicos, às vezes o PS tenta fazer passar a ideia de que é politiquice e, portanto, estamos na oposição, temos sempre que dizer mal, mas se verificarem, e é fácil hoje em dia, as reuniões são públicas, estão publicadas, a qualquer momento se pode aceder no YouTube, no Facebook, às reuniões, que as posições que tivemos são posições sustentadas e não posições de meramente contra, não é? Portanto, as nossas posições são sustentadas, fundamentadas, têm uma razão de ser. Vamos aqui aos temas do Conselho. Falta de médicos. No seu programa eleitoral, pelo que vi, o senhor não está disponível para esperar mais pelo Governo Central e vai contratar médicos. Como é que vai fazer? É muito simples. Já tem pessoas, já pensou, já fez contactos? O que é que já tem de concreto e que vai implementar a breve prazo, dado a premência desta questão? É muito simples. Nós temos que resolver o problema das pessoas e das nossas pessoas. Vamos lá ver. A questão da falta de médicos é um problema do país. Não há médicos suficientes para todo lado. Mas para as entidades que gerem isto, o Ministério da Saúde, a ACES, a Administração Regional de Saúde, é mais ou menos indiferente onde é que faltam os médicos, porque faltam sempre médicos. E, portanto, o médico que falta na Póvoa de Santiria, para eles é igual ao médico que falta em Zambuja. Falta um médico para o conjunto dos utentes que têm que ter. Agora, a falta dos médicos em Zambuja é um problema nosso. E aqui está a diferença.
é que o Partido Socialista e esta Câmara nunca olharam para este problema como um problema Já nosso. percebemos como é que vai fazer para contratar, portanto, como é que isto se processa? Porque não vemos muito esta medida a ser aplicada nos conselhos, que vão existindo com a administração central e não passa ali. Como é que isto se faz? Contratante de serviço. Mas é assim tão fácil abrir esse procedimento? De medicina. Quanto é que pode ficar um médico para a Câmara? Não é relevante. Mas já fez as contas. Não é isso que interessa. Quanto é que um médico ganha no Estado? Não é isso que interessa, Sílvia. Está bem, mas pode-me dizer mais ou menos quanto é que poderá ficar um médico para a Câmara se contratar? Eu investirei nesta prioridade o suficiente para conseguir resolver. Portanto, se o médico... Nem que para isso tenha que fazer outros cortes de despesa. Agora, isto é uma necessidade absoluta das pessoas. Nós só conseguimos resolver o problema se operarmos uma transformação no nosso Conselho e na forma como os serviços de saúde funcionam. Portanto, essencial, deixe-me dizer-lhe, é essencial transformar os nossos centros de saúde em unidades de saúde familiar. Porque é a forma de garantir que todos os utentes têm médico de família. Isso estará previsto, não é? Pelo menos foi em Zambuja, segundo a indicação. Mas está previsto há anos, não é? E nós vemos acontecer estas unidades nos concelhos vizinhos e em Zambuja não acontece. E porquê é que não acontece? Não acontece porque não houve um empenhamento da Câmara em conseguir isso. Mas quando nós temos um Presidente de Câmara que não sabe em que estado é que estão a funcionar os órgãos no ACES em que ele deveria estar representado e fazer o seu contributo. Quando temos um Presidente de Câmara que em plena pandemia muda o diretor do centro de saúde. Nós não sabemos, já sabemos dessa ineficácia da Câmara, segundo as suas palavras. Mas eu gostava de saber que as pessoas precisam de saber isto. As pessoas precisam de saber isto. Mas esta pergunta também não é relevante. Direta. Não é relevante. Então se for gastar 5 ou 10 mil euros num médico, não é relevante? Não. Não é relevante. Não é relevante, porque o que é relevante é as pessoas terem médico e serviços de saúde. Isso é que é relevante. Mas pode-nos dizer mais ou menos quanto é que pretende gastar. Ouça, isto é uma medida temporária enquanto o resto não é feito, que é preciso de ser feito. E, portanto, deixe-me dizer-lhe, é preciso transformar os nossos centros de saúde em unidades de saúde familiar, como fizeram outros conselhos. E eu não estou a inventar a roda, eu estou a aplicar a solução que foi feita noutros sítios e com sucesso. Quantos médicos é que vai contratar a Câmara? Vou contratar os médicos suficientes, pronto, de maneira não que quero toda a nem gente valores, nem tenha... números, para já. Não. Mas não. Podia ter essa ideia, podia dizer, se o médico ganha 3 mil euros no público, vou-lhe dar mais 1.000 euros para ficar cá. Não é relevante. Mas eu pronto, só quando falar com o relevante? médico... Não, eu vou-lhe explicar porquê. Eu só consigo determinar esse valor quando falar com os médicos e souber... Mas já tem uma ideia de quanto é que eles ganham no público. Até onde é que eu preciso de ir para os convencer a estar cá. Mas eu aqui não estou... você está a pensar numa lógica diferente. Eu vou contratar serviços. É uma lógica mais prática, não é? Ouça, há câmaras neste país que, por exemplo, para resolver este problema, o que fizeram foi contratar seguros de saúde para os seus municípios. Alguns com mais idade, menos idade, etc. Agora, eu pensei nessa hipótese. Mas essa hipótese, por exemplo, não funciona no Conselho da Zambuja. Porquê? Porque nós não temos serviços de medicina no Conselho. Não há médicos. Ponto. Como não temos nem privados. E, portanto, mesmo que eu tivesse um seguro de saúde, as pessoas não conseguiam resolver o problema de ter acesso a um médico localmente. Teriam sempre que se deslocar. Mas isso já fazem. Portanto, a questão é... Eu não posso contratar um seguro, eu tenho que contratar serviços de medicina que vão às localidades e que estejam disponíveis para atender as pessoas. O que nós não podemos continuar a ter é mais de metade da população sem médico de família e mais do que isso, Sílvia, que há muitos relatos que eu vou tendo na rua, é pessoas que até têm médico de família e não conseguem ter uma consulta, porque o médico está a fazer outra coisa, porque o médico está a passar receitas, porque o médico tem... A pandemia tiveram cirurgias, precisam mostrar exames e não conseguem. Vamos passar a outra matéria. Na questão dos painéis solares, que tem sido uma bandeira do PSD, portanto, neste mandato, portanto, o senhor fez alguma pressão, a Câmara Municipal ainda reviu alguma das suas posições relativamente a dar logo portanto, o interesse público municipal, pelo menos ao projeto da Torre Bela. Contudo, o senhor é acusado de ter uma visão muito apocalíptica da vinda destas centrais solares,
Ou Acusado por quem, ou Sílvia? acusado por outro partido da oposição, nós sabemos. Contudo, o que lhe pergunto é o seguinte: se o Estado já disse que pode invocar o interesse público nacional, como é que o senhor vai fazer quando for Presidente da Câmara? Que evoque. Se o Estado consegue ameaçar com isso, mas na prática não executa nada disso, eu não acredito que isso aconteça. Não acredito que isso aconteça por uma razão simples. É que isso iria abrir um precedente no país que nos 308 municípios iam haver fogos para apagar pelo governo neste país inteiro. Portanto, isso é muito bonito de dizer, mas o governo tem que fazer uma lei para isso. E uma lei não se pode fazer para um caso concreto. A lei tem que ser genérica e, portanto, vai abrir a porta para que o Estado Então o senhor vai se opor sempre e isto vai ficar aqui a enrolar-se não sei quanto tempo. Não vai ficar a enrolar-se. Não aceito, não vejo interesse público, não há. Mas ponto. o senhor até... Isto só avança se eu propuser, como Presidente da Câmara, na Câmara, ou alguém que lá esteja na Câmara, propuser o interesse público. Se ninguém propuser, não existe. Ponto final, parágrafo. Portanto, então, mas o senhor diz que é a favor das energias alternativas, mas não aqui para o Conselho. Muito naquela lógica, não no meu quintal. Não é isso que eu digo. Depois diz que ama o seu Conselho, então não ama o seu país. Quer dizer, se isto não for para aqui, não há problema. Não. A questão não é essa, Sílvia. Vamos lá ver uma coisa. Vamos distinguir o que é o recurso à produção de energia através de fontes renováveis do que é este projeto em concreto. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Eu não tenho, por princípio, nada contra as fotovoltaicas. Nós aprovámos na Câmara, neste mandato, várias instalações para a produção de energia fotovoltaicas. Algumas ligadas a produções agrícolas. Sim, nós sabemos coisas muito localizadas, não é? Aprovámos a instalação da central fotovoltaica da SONAI nos telhados dos armazéns. Mas o que é certo é que para fazer face aos desígnios da União Europeia para as energias renováveis 2035, só com grandes projetos. É o que diz o Governo. Se me der a oportunidade de eu responder, vai ficar completamente esclarecida. Nós aprovámos uma central no norte do Conselho, junto às Quebradas, com 40 hectares. Vamos lá ver. O que é que está aqui em causa? Nós temos que pesar. Nós temos aqui 3 tipos de razões. Razões ambientais, razões de desenvolvimento e razões de valor. E eu explico-lhe rapidamente o que está aqui em causa. Nas razões ambientais, acho extraordinário, por exemplo, que em todos os estudos que aparecem a defender estas centrais fotovoltaicas, surgem a contabilização do que elas podem poupar em produção de CO2 para a atmosfera, em toneladas, se a energia que elas vão produzir fosse produzida através de recurso a energias fósseis. Em nenhum estudo está a contrabalançar este cálculo as toneladas de CO2 que as florestas ou a agricultura que existe nestes campos captura também. Portanto, isto é falacioso, quer enganar as pessoas. Mas estamos a falar também, apesar de serem vários hectares de zonas, com certeza arborizadas, mas há outras em redor, não é? Portanto, serão projetos localizados. Portanto, temos até vários dentro de quintas. Se as pessoas dessas quintas quisessem fazer outra coisa qualquer e dirimir aquela vegetação, mesmo que não fosse para painéis solares... O que está definido na administração do território é as atividades que estão reguladas nessas quintas e, portanto, o que eles podem fazer lá é o que está definido. E, portanto, há aqui uma geração de valor local daquelas produções. Isso não vai existir se forem painéis solares. Muito bem, mas se for eleito presidente e, portanto, tem que usar da diplomacia também nos seus contactos com o governo, o que é que vai tentar minimizar neste aspecto? De forma muito prática. Silvia, eu sou sensível... É opor-se por opor-se? Não é opor-se por opor-se. Eu estou-lhe a tentar explicar porque é que me oponho. Se me certo, deixar... já percebemos. Não percebemos, que eu não expliquei ainda tudo. Mas tem que ser mais rápido. Temos que Repara mais uma coisa. Assuntos. Os assuntos são importantes e não podem ser todos discutidos com 2 palavras. Isto não é tão simples assim. Por tratarmos todos os assuntos, nomeadamente estes que são relevantes, de forma tão simplista, é que o Partido Socialista na Câmara chegou lá para aprovar um reconhecimento de interesse público municipal sem saber o que é que estava a fazer e o que é que estava a discutir. Não é? Já agora, deixe-me corrigir uma informação que foi transmitida ontem na entrevista que fez
à candidata da CDU, a Mara, que disse que achava que tinha sido a única a votar contra. Não, não foi. Nós sabemos que nós não foi. votámos Portanto, contra o PSD liderou e ela este só assunto. votou É contra quando se apercebeu que a vamos ser mais quantidade... rápidos. Eu estou a tentar falar rápido. Quando ela verificou que o conjunto de questões que nós levantámos, de facto, não havia informação para tomar uma decisão daquela envergadura. Pronto. Provavelmente ainda hoje não percebeu a maior parte delas. A questão é aqui, do ponto de vista ambiental, é um erro centrais com aquela dimensão. Do ponto de vista de desenvolvimento, também. Porquê? Nós ouvimos da Europa, do governo português, que o grande desígnio para os próximos anos, que o PRR, o novo Plano de Desenvolvimento Regional, o foco e o grande objetivo é a reindustrialização do país. O nosso conselho é das localizações estratégicas mais bem colocadas para a instalação de indústria moderna, indústria inovadora, que dê emprego e dê valor às nossas terras, que dê bons empregos e bem remunerados. Nós sabemos dos benefícios. Como é que nós podemos desenvolver uma política de desenvolvimento local no que diz respeito ao investimento industrial se temos o terreno ocupado por painéis fotovoltaicos? Mas algumas são quintas particulares. As pessoas é que sabem o que é que vão lá fazer. Não é assim, nós vivemos num país, o país tem leis e também está regulado o que é que as pessoas lá podem fazer. Até podem não fazer nada. Aliás, isto não está regulado, por isso é que precisa de uma exceção, não é? Precisa que a Câmara aprove uma exceção para que eles possam mudar essa atividade. Agora, mudar essa atividade, eu só mudo essa atividade se eu vir que há projetos de valor que tragam valor e que deixem valor no Conselho. E estes não trazem. Deixe-me dizer-lhe mais outra coisa. Já ficou exposta a sua posição. Eu vou voltar a este tema, sabe porquê? Eu vou voltar a este tema porque há muitas questões. Teremos a oportunidade no nosso debate. Há muitas questões que envolvem aqui, que são transversais e que encaixam em várias políticas. Já percebemos que o senhor é contra e os eleitores que assim comunguem da sua ideia já estão bastante esclarecidos da sua posição. Mas se você não me deixar explanar a minha ideia, é difícil os eleitores perceberem qual é o suficiente que é contra e já comungarem desta ideia. Muito bem, na questão do aterro, outro assunto bastante quente. Neste momento temos esta litigância em tribunal entre a Câmara e a empresa, em que todos os partidos da oposição, pelo menos é o que temos a ideia, apoiam esta não autorização da segunda célula. Portanto, estão... segunda e terceira. Sim. Segunda e terceira. Poderá ser profícuo, no curto médio prazo, este braço de ferro com a empresa e atrasar-se a abertura daquela segunda célula. Contudo, o que é que vai ser o futuro e o possível processo em tribunal e o que a Câmara poderá ou não pagar a esta empresa que, recorde-se, tem autorização da APA e da CCDR para mais 5 anos. O que é que o senhor preconiza? O que é que vai ser isto? O que é que vai ser disto? Duas coisas muito simples. Primeiro, fechar o aterro. Segundo, responsabilizar quem cometeu erros. Fechar o aterro não está na sua mão. À partida. Não está só na sua mão. É uma circunstância que vai acontecer. Ponto. Final parágrafo. Então o senhor está a prometer isso às pessoas? Comigo vai fechar o aterro, sim. Exatamente. Não tem qualquer pejo em dizer que o aterro vai fechar. Vai daqui a 4 anos? Nos próximos 4 anos? Não, rapidamente. Dentro de pouco tempo. O seu camarada de partido, Jorge Lopes, esteve aqui há pouco tempo e que dizia exatamente isso. O aterro fechava dentro de um ano. Ainda não fechou. E tem licença para continuar. Sim, mas não pode continuar a crescer porque já excedeu a capacidade da célula certo, que tem. Poderá parar, mas daqui a algum tempo a Câmara poderá enfrentar as consequências em tribunal desta empresa, que não é uma empresa de onde escada, não é? Silvio, depois quem é que vai fechar a porta e pagar a indenização? Eu vou-lhe mostrar uma coisa. Já sabemos que tem aí uma novidade. Eu vou mostrar uma coisa. Este caixote que aqui tenho recebeu esta semana é uma ação posta pela Triasa no Tribunal Administrativo do Circuito de Lisboa contra os vereadores e a Câmara de Azambuja. Esta ação está relacionada com o facto de nós termos recusado aprovar o pedido de alteração de calendário que a Triasa fez e que, portanto, pedem uma indenização de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. Por tudo isto? Pelo facto de Sim. Não termos alterado o cerca de metade do orçamento anual da Câmara. Sim, senhora. Exatamente. Eu quero dizer à Triasa e ao povo da Zambuja que isto
não me condiciona. Portanto, Eu não tenho medo da Triasa, eu não tenho medo da APA, eu não tenho medo da CCDR. Estas entidades fizeram a geneira e vão ter que se ver comigo por causa disto. Por causa disto, não em concreto, esta ação até às últimas consequências. As últimas consequências é o quê? As últimas consequências é responsabilizar quem fez um licenciamento de um aterro que nunca devia ter feito de forma ilegal, é responsabilizar todas as entidades que não fiscalizaram e é responsabilizar a entidade que gera aquele aterro que cometeu ilegalidades. Tribunal Superior de Justiça, é isso? Seja onde for. Sílvia, a questão que você coloca aqui em todas as entrevistas de indenização não existe. Como a o senhor coloca, não pode dizer isso. Existe ao contrário. O senhor pode dizer que está disposto a fechar o aterro até ao fim, mas o senhor, se diz que é uma pessoa séria, tem que colocar tudo em cima da mesa. Logo. Todas as possibilidades, até pagar essa indenização à empresa. Mas para eles receberem uma indenização, têm que ter um direito que justifique receberem essa indenização, e eles não têm. Vamos lá ver uma coisa. Eu tenho que pagar uma indenização quando acordo uma coisa com outra pessoa e não cumpro. Ok? O que está aqui em causa, a Câmara não incumpriu com nada junto da empresa. Quem incumpriu com a Câmara foi a empresa. E, portanto, se há aqui lugar a indenizações... O incumpriu foi deixar passar um prazo. Não, onde é que o senhor colocou-se na posição de ter perdido o licenciamento que tinha. E acha que esse é um argumento, portanto, suficientemente forte, o deixar passar um prazo para não ganhar em tribunal? Não vamos falar assim. Se a Sílvia quiser construir uma casa, não é? Tiver uma licença, é uma licença temporária, tem que executar a obra em X tempo. Não executou, perdeu a licença. Ponto. Não é uma questão de prazo. O escritório de Rogério Alves diz, não é? O que diz a lei é que nessas circunstâncias tem que pedir um novo licenciamento. Mas não é paga uma multa e avança. Portanto, o que acontece aqui é a mesma coisa. Eles não cumpriram com aquilo que se comprometeram com a Câmara. E o que fizeram até hoje deixa consequências. Portanto, quem não cumpriu, quem está em incumprimento, é a Triasa, e vai ser a Triasa que vai ter que indenizar o povo da Zambuja pelo mal que fez e pelas ilegalidades. Deixe-me terminar. Se não for como o Sr. Smith, se for Presidente da Câmara, terminar. Que está a prometer isso de forma tão defenderei isto até ao fim, mas conversa é essa de demitir. Não, eu também vou colocar essa questão amanhã ao Silvino Lúcio, se também dizem tão veementemente. Irei também responsabilizar a CCDR e a APA, que nunca deviam ter legalizado ou aprovado este projeto nas circunstâncias em que aprovaram, nem nunca deviam ter renovado a licença nas circunstâncias em que renovaram. E, portanto, essas entidades têm que ser responsabilizadas, porque o mal está feito, está cá e já não vai sair de cá. Nós, com certeza, vamos estar muito atentos a todo o desenrolar de acontecimentos nos próximos anos sobre esta matéria, até porque o valor local tem sempre acompanhado. E sobre esta matéria ainda do aterro, no início deste mandato foi criada uma comissão na Assembleia Municipal que ia debruçar-se muito atentamente sobre as conclusões do licenciamento do aterro. Passaram 4 anos e não houve nenhum desfecho quanto a este estudo. O Sr. Jorge Lopes, deputado do seu partido, até disse aqui nesta entrevista, na mesma altura em que disse que o aterro ia fechar dentro de um ano, que isso sim senhor era muito importante, mas o que interessava agora eram os projetos fotovoltaicos. Afinal, isto é tudo jogo político. Isto é tudo jogo político dos partidos todos da Zambuja. Não. Foram-se debruçar sobre isto e conclusões. Não se apresentaram? Ou aquilo estava tudo bem? Não, Silvia, está a elaborar um erro. As conclusões desses trabalhos da Comissão de Ambiente da Assembleia Municipal, que a eles de respeito não sou eu não faço parte dessa comissão, nem faço parte desse órgão. O senhor também não se pode excluir todo este debate, não é? O seu partido está lá. Estou-me a excluir do quê? Mas eu já me excluí de alguma coisa neste debate. Então, está bem, está a dizer que isso é da Assembleia Municipal? É uma competência própria dela. Eu só lhe vou dizer que não concordo com a sua conclusão, pela razão simples que esses trabalhos da Comissão de Ambiente tiveram como resultado a posição que a Comissão de Ambiente foi à consulta pública da renovação da licença, onde reverteu todos esses argumentos
nessa situação. Estávamos à espera que dali viesse uma grande investigação que não veio. Qual é a questão? Silvia, uma comissão municipal na altura, até o seu colega disse que iam investigações criminais. Que investigar de uma forma isso são outras entidades que têm que fazer e vão ter que fazer. Isso são outras coisas que têm que fazer. Agora é assim. Aquela comissão fez o seu trabalho, apresentou as suas conclusões, que são públicas, estão no processo de consulta pública da renovação da licença e está lá a conclusão que tiraram. Para aquilo que foi anunciado, pareceu uma coisa muito pouco. Mas vamos discutir aqui a forma ou vamos discutir o conteúdo? O que é relevante aqui? É a forma ou o conteúdo? A forma também é importante. Quando se anunciam coisas Silvia, o que é importante é que eles tivessem feito um relatório assinado por todos. Vamos aqui suavizar um bocadinho o tema. Não é relevante. Vamos aqui suavizar. Face à dimensão da problemática e a bomba relógio que nós temos da mão com a ter, isso é completamente irrelevante. O senhor acha que sim, mas nós também estamos atentos. Vamos aqui a um tema um bocadinho mais moderado. Como é que será o seu projeto no que diz respeito à captação de empresas, incremento económico? Tem sido um crítico do Hubs Lisbon, por exemplo. O que é que preconiza? O que é que tem no seu programa? O que eu tenho no meu programa são 4 ações muito concretas. Em primeiro, vamos criar um gabinete de apoio ao empresário local, a sério, com profissionais competentes e a saber o que fazem. Funcionários da Câmara? Se não os existirem na Câmara, teremos que os contratar. Okay. Estas coisas não se fazem com uma. Terá uma espécie de Rui Pinto também. Não comparemos, não podemos comparar a Estrada da Beira com a Beira da Estrada. É uma coisa completamente diferente. Vamos criar uma via verde para a aprovação de projetos e licenciamentos mais expeditos, porque um empresário hoje em dia não pode estar 2, 3, 4 anos à espera de ver um projeto aprovado para se instalar. Rapidamente vai para o outro lado, onde são mais competitivos e resolvem o problema em menos tempo. Vamos nós à procura, através desta estrutura que iremos criar, as empresas que queremos para cá. Vamos mudar de uma perspectiva passiva, que é o que tem tido o Partido Socialista, de que aceita tudo quando cá cai, ou não, porque há outros, temos conhecimento de alguns industriais que quiseram fazer investimentos, quem a Câmara não ligou nomeadamente nenhuma. Não vou revelar, são coisas privadas. Então, neste aspecto, já não quer pôr o dedo na ferida? Não, eu estou a pôr o dedo na ferida, estou a dizer que há investidores que quiseram instalar no Concelho de Zambuja e não foram tratados convenientes, foram para o outro lado. Isto existe. Pronto, não é segredo para ninguém. Por último, vamos criar um pelouro específico para a agricultura e indústria. É fundamental isto ser tratado não no conjunto das atividades económicas e não misturar atividades industriais, sejam agrícolas, sejam de outro tipo, com as atividades económicas do pequeno comerciante, do pequeno produtor, e portanto com estes 4 eixos vamos à procura daquilo que queremos, mostrar as potencialidades e as qualidades do nosso concelho para instalar essas empresas, para que rapidamente... O que é que tem-lhe parecido este Hubs Lisbon e todo este contexto? Portanto, a Câmara adquiriu aquele edifício. Portanto, aquelas empresas que lá estão não deveriam estar? É uma fantasia. Isto não pode ser. A Silvia, que acompanha as reuniões de Câmara, ouviu-me várias vezes dizer que a questão de uma incubadora de empresas local é uma boa ideia, mas não pode ser mal feita e mal trabalhada e trabalhada por pessoas que não sabem o que estão a fazer, nem sabem da matéria. Vamos lá ver uma coisa. Uma incubadora de empresas começa por ser, desde logo, uma entidade que tem um conjunto de serviços que ajudam as empresas, as novas empresas, chamadas startups, como se diz hoje, a iniciarem a sua atividade. Muitas pessoas têm ótimas ideias, mas não sabem colocar essas ideias em negócio. Como é que se transforma essas ideias em negócio? Ora, nós temos uma suposta incubadora que é a única, provavelmente no mundo, que não tem competências nos seus quadros que permitam fazer isto. E, portanto, eu assisti há uns meses atrás, antes da pandemia, a uma apresentação que foi confrangedora.
é daquelas situações em que nós temos vergonha alheia, não pelas pessoas que foram apresentar os seus projetos, mas pela incapacidade que aquela estrutura onde estão integrados conseguiram transmitir-lhes do que é um negócio. Vocês têm aqui um negócio, sabem as dificuldades que têm para colocar um negócio a andar e em funcionamento. Quando são apresentados projetos em que não se viu que ninguém conseguiu explicar àquelas pessoas que têm boas ideias e que têm vontade de empreender, e isto tem que ser estimulado e tem que ser acarinhado, mas não estão a fazer, estão a enganá-las, porque elas acham que iam ter ali um apoio e na prática não têm. Portanto, quando isto é muito bonito, fazer coisas, chamar nomes muito bonitos e depois pôr à frente, não é? Portanto, amigos do partido que não sabem o que estão a fazer. Então, quais são os amigos do partido? É o Rui Pinto e é quem mais? O Rui Pinto, obviamente. Muito bem. Já percebemos que quer mais, portanto, apoio especializado Eu vou reforçar a estrutura do Hubs de Lisbon, mas com pessoas que sabem fazer aquilo, que já fizeram, têm experiência. Bem, isto não é para amadores. Sim. Rui Corsa, a política contra a concessão das águas, já nos disse há 4 anos que não é contra este tipo de parcerias com o privado, o seu partido também não é contra. Suponho eu que com a sua personalidade, sendo uma pessoa tão atenta a pormenores e não deixando de escapar nada, que isto o senhor vai pôr a cabeça dos senhores da Aquapor em água, imagino. Vai ser ainda mais incisivo. Silva, não é uma questão de pôr os senhores ou deixar de pôr a cabeça dos senhores em água. Há uma coisa que esta Câmara faz, que é atirar sempre as responsabilidades para outros. E eu não aceito isto. As pessoas têm que saber que o que foi privatizado foi o serviço de distribuição da água e da recolha dos esgotos. Isto significa que há uma empresa que é responsável por colocar a água na sua casa e retirar de lá os esgotos. Rui Corsa, o que é que está a fazer mal ou bem esta empresa? Deixe-me terminar. Nós já sabemos o que é que a empresa faz, quer dizer, o que é que está a fazer bem, o que é que está a fazer mal e o que é que o senhor vai melhorar neste serviço desta empresa. A questão não é só da empresa, Silva. A questão é da Câmara. Começa logo pela Câmara, porque o serviço, a responsabilidade, a água é um bem público. Tal como o serviço de recolha de esgotos é um bem público. A responsabilidade continua a ser da Câmara. A Câmara só concessionou o serviço. Ok? Portanto, quem continua a ter a responsabilidade de executar isto é a Câmara. Se o executa através de um privado, numa concessão, ou se uma mera contratação de serviços que não é uma concessão, ou se o faz diretamente, é só forma. Já sabemos o que é que vai exigir à concessionária. Não é só uma questão de exigir à concessionária. O que nós temos que ver aqui é o encontro entre as partes e principalmente o que está por fazer. O que não se compreende é que, passados todos estes anos, e quando ainda vamos ter uma concessão até 2039, mais 20 anos, não é? Quando as informações que tenho, por exemplo, da concessionária, dizem que o plano de investimento está praticamente concluído. $1 milhão. Está praticamente concluído. E, do outro lado, nós verificamos todos os dias que há muito por fazer, porque há muitas localidades deste concelho que ainda não têm esgotos. Há problemas com o abastecimento de água. Continua a haver esgotos a correr a céu aberto. Portanto, das duas, três. Ou a concessionária da água não fez todos os investimentos que devia ter feito, ou a Câmara, logo no início, não colocou no caderno de encargos todos os investimentos que eram necessários. Até foi só 7,5 milhões, não é? Foi um valor baixo. Há aqui qualquer coisa estranha no meio disto. O que nós sabemos é que estas empresas, quando vão para os concelhos, e até aqui o exemplo de Alenquer, quando esgota aqui o plafond, não faz mais nada, não investe mais. Obviamente, e €1 milhão é pouco dinheiro, se formos a ver. Nós temos que perceber porque é que isso acontece. Não há a ver uma coisa. Isto é um serviço que tem que ser pago, não é? E há regras, tem regras, por isso é que estes contratos são todos vistos e revistos, para que, no fundo, limitam as circunstâncias em que os preços se modificam. Agora, nós temos que ter a noção que há um serviço que tem um custo, tem que ser pago. E há um investimento
a infraestruturas, que também é um custo, tem que ser pago. Como é que isto se paga? Ou se paga através de investimento municipal, puro e duro. Está disponível para fazer esse... contrabalançar? Deixe-me terminar. Cofres da Câmara que vão fazer o investimento, ou é pago pela tarifa, ou é pago por apoios externos, ou do Estado Central, ou fundos comunitários, ou seja o que for. Agora, porque a empresa, certamente, que não vai ela pagar, como é óbvio. Portanto, a questão que tem que ser analisada é onde verificar o que efetivamente falta fazer, de quem é a responsabilidade disso não estar feito e, a partir daí, trabalhar no financiamento das obras que são necessárias fazer. O senhor não vai pela solução como alguns partidos de esquerda têm defendido de procurar o Fundo de Apoio Municipal como uma solução para acabar com a concessionária. Não faz essa promessa de eu vou procurar acabar com a concessionária. O que eu preciso é de resolver o problema das pessoas. O que as pessoas precisam é de ter água em casa e o que as pessoas precisam de ter é quem lhes tire os esgotos de casa. Isso é o foco. Não é uma questão ideológica de quem é que faz ou deixa de fazer. Se é melhor ser municipalizado ou ser uma entidade privada a fornecer o serviço. Isso não é o mais relevante. O relevante é que o serviço tem que existir, tem que estar feito e em condições de qualidade. E isso não existe. E, portanto, como não existe, não está completo, isso é que é o foco. Não é quem ou estar aqui... vamos lá ver uma coisa. Se eu tiver que gastar dinheiro do orçamento municipal neste para âmbito, resolver os casos, não é para indemnizar seja quem for, é para fazer obras. Muito bem, temos aqui esta questão. Se nós verificarmos, obviamente, que não é possível com o concessionário e temos que reverter o processo para outra forma, iremos ver. Agora, okay, eu tenho ideias muito concretas do que quero fazer. Também não posso dizer aqui tudo, porque isto são várias partes envolvidas, okay, e se eu divulgar tudo, portanto, fico em posição de desvantagem. E isso é outra questão, e isso já agora deixa-me dizer a talho de foice, e isso é outra questão que esta Câmara não sabe fazer. Coloca-se sempre na pior posição negocial possível. Coloca-se cócoras, como o senhor já disse? Completamente. Nunca vai para uma negociação, seja com a entidade que for, com uma posição negocial forte. Vai sempre de cócoras. Obviamente que sai de cócoras. Quem entra de cócoras sai de cócoras. Já ficamos com a sua ideia relativamente a esta relação que pretende ter com a Águas da Zambuja. Pretende ter a melhor relação com a Águas da Zambuja no sentido de resolver os problemas reais das pessoas e não problemas ideológicos partidos. Bairro social, rendas em atraso, 408.440 euros. Como é que isto se resolve? Resolve-se com 3 medidas. Primeiro objetivo, reparar as injustiças. Segundo, recuperar o bairro. Terceiro, criar uma comunidade. Vamos por partes. Um bairro social tem que ser gerido. Se o bairro é propriedade do município, tem que ser gerido pelo município. E aquele bairro não é gerido. Ponto. Por não ser gerido, existem rendas por pagar, obras de manutenção por fazer, um caos. Defende o quê? O posto avançado da Câmara lá? Portanto, um gabinete? Não é isso que está em causa, Silvia. O que está em causa é que as pessoas que usam aquelas casas assumiram um compromisso. E o compromisso é pagar uma renda essa que é calculada de acordo com as possibilidades de cada um. E as pessoas têm que pagar, primeiro. Segundo, quem não pode pagar não é um problema de quem gera o bairro. É um problema dos serviços de ação social. As pessoas têm que ter condições para, e é isso que tem que ser verificado, para pagar. E todos têm que pagar. Porque se não tiverem a pagar todos, estamos a criar injustiças. Não se pode fazer ação social com desleixo. Desleixo não é ação social. E, portanto, as pessoas sentem-se confortáveis a não pagar porque há muitos que não pagam. E isto é uma desigualdade tremenda para com aqueles que pagam. E, depois, em consequência disso, o que acontece é que, de facto, os que pagam, ainda mais prejudicados ficam, porque deixa de haver capacidade financeira para fazer as obras de manutenção que são precisas fazer. Neste município, nestes e noutros casos, as obras são feitas, os investimentos são feitos e não se cuidam. E quando não se cuida de um investimento, ele perde-se. As pessoas que são desleixadas a pagar, serão novamente, deixe-me só terminar dizendo isto.
Na minha governação, na governação e da equipa que me proponho, todos os investimentos vão passar a ter um plano de manutenção. E se não houver dinheiro para fazer mais investimentos, não se fazem. Agora as coisas têm que se manter. Se não se mantêm, tem que se fazer de novo e custa muito mais caro. Vai despejar as pessoas que pura e simplesmente são desleixadas e não querem pagar ou optam por esse modo de estar? Nós temos que ter em conta as situações de cada um e temos que e não nos podemos esquecer que é a nossa obrigação, dada pela Constituição, que todas as pessoas têm o direito a uma habitação digna. Agora, há direitos e há deveres. E os direitos e os deveres têm que se cumprir. Nós, provavelmente, o que faremos é chegar ao determinar 1.0, a partir do qual, vamos definir essas regras, obviamente, um ponto a partir do qual vamos exercer as regras que forem definidas e depois temos que resolver o outro problema, que é o problema que está para trás. Mas não podemos continuar desta forma. E depois, as dívidas têm que ser resolvidas, temos que ver com a ação social o que é que se vai fazer, mas há um ponto a partir do qual todos têm que pagar. E depois, deixe-me dizer, mistura-se muito esta questão com questões de etnias e outras questões. Eu digo-lhe que não faço distinções de etnias. Há pessoas com comportamentos sociais iguais em todas as etnias, sim, seja no bom sentido, seja no mau sentido. E para mim as diferenças étnicas são importantes. Rui Costa, já ficamos com uma ideia da sua posição para baixo. Eu quero terminar esta ideia, eu vou-lhe terminar esta ideia, porque é muito importante. Assim, é muito importante, Silvio. Peço-lhe desculpa, mas são 10 segundos. As diferenças étnicas são importantes nas soluções. Na solução é que se tem que ter em conta as diferenças étnicas para que essa solução tenha sucesso. Quanto ao mais, todas as pessoas são iguais nos seus direitos e deveres. Rui Corsa, nem só de maus cheiros do Aterro Viva Zambuja, também temos aqui o problema das pecuárias, que também incomoda bastante as pessoas. Aqui há 2 anos foi aprovado o RERAI, o Regime Excepcional de Regularização de Atividades Económicas, para 11 estabelecimentos. Disse-se na altura que deveria haver mais fiscalização. Estas empresas obtiveram aqui um instrumento importante para continuarem a atividade, mas, pelos vistos, continuam a poluir, portanto, continua a haver problemas. O que é que acontece aqui neste domínio? Eu falei nisso... Mas o PSD esteve-se na Assembleia Municipal. Sim, por uma razão simples, porque estes processos demoram todos muito tempo. Este processo de regularização significava que as empresas tinham uma oportunidade de colocar as suas atividades a funcionar de forma legal, e nomeadamente que tivessem as condições de não poluírem as linhas de água como acontecia. A razão da nossa abstenção tem a ver com o facto de o período que estes processos demoraram foi tão grande que na Câmara ninguém me conseguiu dizer se o que nós estávamos ali a aprovar era o que existia hoje no terreno. E eu tenho seríssimas dúvidas que, em alguns casos, o que nós estávamos a aprovar já estava desatualizado. E, portanto, isto tem que ser trabalhado de outra forma. Portanto, e se isso aconteceu, nós licenciámos uma coisa que, afinal, já não existe, não é? Para resolver o problema. E o problema aumentou. Então, não pode ser por aqui. Nós temos que nos empenhar numa fiscalização das regras séria e efetiva. Se não estão a funcionar de acordo com as regras que têm que funcionar, temos que acionar os organismos competentes para que as atividades não continuem. Eles agora, tendo já este instrumento, agora é mais difícil também. Portanto, só mesmo com queixas para os organismos competentes, não é? A Câmara não pode obrigar a mais nada. Não sei. Esclareça. Há atividades que podem ser fiscalizadas pela Câmara e há atividades que têm que ser fiscalizadas por outras entidades. Obviamente que a Câmara pode fazer a pressão necessária junto dessas entidades para que as coisas sejam fiscalizadas. Portanto, terá tanto empenho nesta questão dos maus cheios das pecuárias como do aterro? Nós temos que resolver. É uma vergonha que, passados tantos anos, todas as governações passaram pelo município, a Ribeira do Val Verde seja o que é.
E não é o caso único, há mais casos desses no nosso concelho. Eu não admito que isto continue, não pode continuar. Virtudes e o passo social. Muito rapidamente, presumo que está disponível para pagar os 14.300 euros por ano, que seria o investimento da Câmara, e não ficar à espera do Governo. Vou pagar. Portanto, Vou pagar e vou pagar mais. Esclareça-me só, este valor é para pessoas que estão a apanhar o comboio, que são do concelho, ali naquela localidade. Obviamente que sim. Estamos a falar das pessoas das virtudes, não estamos a falar de pessoas que vêm Poderia haver essa dúvida. Não, portanto, pessoas que estão a morar no local. A questão que nós temos que preocupar que são os nossos municípios, não são outros. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Vou pagar e vou pagar com retroativos. Quem conseguir demonstrar que adquiriu o passe desde o momento em que os passes foram em Azambuja, passaram para os 40,50 €, eu vou pagar com retroativos. Do próprio bolso da Câmara? Sim. Do próprio bolso da Câmara. Agora deixe-me explicar porquê. Sim. Vou-lhe explicar porquê. Porque acho que a Câmara tem essa obrigação. Porque a Câmara até hoje tem andado a enganar as pessoas. Porquê é que a Câmara tem estado a enganar as pessoas? Porque não vai haver dinheiro do Governo nenhum para pagar isto. Ninguém do Governo vai se atravessar. Já passaram 2 anos, não é? Não é só por isso. Repare, as pessoas têm que perceber a lógica das coisas e porque é que elas acontecem. E, portanto, a Câmara atira o Presidente, o Vice-Presidente, todos eles fazem agora em campanhas e fazem essas coisas todas. Atira para as pessoas que vão se empenhar, fazem manifestações e faixas no apiadeiro. Aquilo é tudo mentira. É tudo mentira por isto. O Governo delegou nas áreas metropolitanas e nas comunidades intermunicipais a gestão do sistema de transportes. Constituiu-os como uma autoridade de transportes. São elas que recebem dinheiro do Estado para resolver... Vamos concluir. Eu vou concluir, isto é importante. O mais importante está dito. O senhor vai pagar este valor. Não. Nós já percebemos que a nível administrativo é muito complicado. Temos que passar aqui uma outra questão. Silvia, desculpe, eu vou terminar aquilo que estava a dizer. Rui Corça, o Canil Municipal também é uma bandeira sua no que diz respeito a dizer que a Câmara está realmente Silvia, a fazer mal. Eu preciso explicar às pessoas... Mas nós já percebemos. Não. Falo do Canil Municipal. Eu já falo, eu vou falar no Canil Municipal. Mas eu quero que fale do Canil. Também tem que me respeitar aqui um bocadinho, porque já ficou... Eu respeito, mas eu estou a tentar respeitá-la, porque nós já sabemos que o Governo não vai patrocinar esta questão. A Silvia fez uma pergunta, estamos a perder tempo. Não, a Silvia fez uma pergunta e eu tenho que dar a resposta. O Rui Corça já deu a resposta. Não, o Rui Corça não deu a resposta. Mas já percebemos. O mais importante está dito. O Canil Municipal. Portanto, vai... Silvia, a Câmara da Zambuja enganou as pessoas e eu tenho que explicar porquê. Como é que está a enganar as pessoas. Amanhã com o Silvino Lúcio apuraremos mais em detalhe onde é que enganou as pessoas. Não se preocupe que não vai ficar por ser feita essa questão. Não se preocupe. Canil Municipal. Fique descansada que eu no debate vou esclarecer como é que eles enganaram as pessoas. Exatamente, temos muitas oportunidades também no debate para ainda aprofundar mais as questões. Peço desculpa. Canil Municipal, portanto, a Câmara diz que agora vai fazer o canil, o senhor também tem criticado esta política, dizendo que a Câmara, portanto, até paga mais às associações de animais, do caso IPSS, para manter os animais errantes, portanto, os animais abandonados do nosso concelho. Como é que vai fazer, como é que será a sua política para esta área dos animais? Silvia, nós temos de distinguir aí várias questões. Uma coisa são animais errantes, mas são animais domésticos ou domesticáveis, e os que não são. De facto, não se compreende há uns anos que as competências da Câmara passaram a ser estas e as responsabilidades que têm não se conseguir arranjar neste Conselho, não ter ainda um canil municipal. Não é? E a desculpa de que é uma questão de localização é uma coisa completamente absurda, não faz qualquer sentido. Eu garanto-lhe que depois de tomar posse, ao fim de 6 meses, eu tenho um gatilho e um canil municipal a funcionar. Não é a questão da localização que é um problema. O problema é, de facto, o problema que as pessoas têm, porque isto é um problema de pessoas. É um problema de pessoas que querem cuidar dos seus animais, é um problema das pessoas que têm os animais e amam efetivamente os seus animais, e é um problema das pessoas que são incomodadas com os animais errantes. E temos de ter isto tudo em atenção. A política que tem sido seguida no município não é consequente e o que tem sido feito é tirar
dinheiro para cima de um problema, escondendo-o debaixo do tapete. E, portanto, as políticas SED são políticas de captura, esterilização e devolução ao meio. Não é de captura e ponto A Câmara diz final. agora que vai construir um gatilho bastante com um preço muito caro, não é? Segundo sei, o Vice-Presidente anunciou qualquer coisa nesse sentido. Repara uma coisa, nós não precisamos. Os gatos silvestres que andam nas nossas ruas não são gatos que possam viver dentro de casa. Nós estamos a falar de outro tipo, por isso é que eu distingui há pouco. Agora, temos que saber que os gatos são territoriais. Se nós capturarmos os gatos silvestres e os levarmos para uma associação, seja para onde for, ou para um gatilho, seja para onde for, o espaço que esses gatos ocupavam vai ser ocupado por outros. E assim sucessivamente. E, portanto, nunca vamos ter um gatilho suficiente para ir recolhendo todos os gatos. O problema não é esse. O problema é captura, esterilização e devolução à sua colónia. Se o espaço estiver ocupado pelo mesmo gato, mas o mesmo gato já não se reproduz, então o problema tendencialmente vai se resolver, porque não há novos habitantes a ocupar aquele espaço. E é por aí que se tem que ir. No caso dos cães, a situação é diferente, mas há uma questão fundamental que tem que existir e que na política do município não existe, que é uma política de adoção concreta para que, caso contrário, só recolhemos e não conseguimos resolver o problema, porque o problema vai sempre aumentando. Portanto, temos que ter políticas de adoção, temos que ajudar as entidades que recolhem os animais nessas políticas de adoção e temos que conseguir, senão não podemos ter um gatilho ou um canil Muito a bem. crescer desmesuradamente. Está confiante na vitória nestas eleições. Sem dúvida. Contudo, não saberemos se ganhará, no caso de ganhar com Não, maioria. depende dos com nossos municípios. Exatamente, com maioria absoluta ou não. Já coloquei aqui a questão à candidata do Chega, se equacionaria portanto, aliar-se ao seu partido, à sua coligação, que disse provavelmente. Contudo, o Rui Corça, logo na sua apresentação de candidatura, disse que não fazia coligações com o Chega. Eventualmente, se ficar em minoria, também não vai fazer depois. Vamos distinguir o que é uma coligação de um eventual acordo de apoio a políticas de governação. São coisas completamente distintas. Vamos lá ver. E porquê é que são completamente distintas? Se a nossa candidatura obtiver, como espero, a confiança dos municípios, isso significa que os municípios querem que nós executemos as nossas ideias e o nosso programa. E, portanto, mas terá que dar alguns pelouros aqui ao Chega, não? Não é fundamental. Há muitas autarquias neste país que são governadas em minoria. Portanto, não vai fazer coligações com ninguém, acordos com ninguém. O que está em causa, nós não excluímos ninguém. Portanto, até a CDU e o PS, se for preciso. Eu não sei. Não consegue dizer preto no branco que não vai fazer nada com o Chega. Podem ser, mas não é uma questão de fazer nada ou deixar de fazer. Há casos concretos em que, obviamente, conversaremos com todos, quem lá estiver, e chegaremos com certeza aos consensos necessários para implementar as nossas políticas. Pode ser com o Bloco de Esquerda, pode ser com a CDU, pode ser com o Chega, pode ser com algum dissidente, como é a moda do Partido Socialista. O que nós temos que mudar é o governo deste Conselho, que está num desmazelo. O Partido Socialista não sabe exercer o poder. O Partido Socialista ocupa o poder. Ocupa o poder para distribuir umas quantas benesses de uns mais amigos ou menos amigos. Nós não falámos aqui, por exemplo, do contrato de recolha ainda de resíduos, e gostava de dizer algumas coisas sobre isso. Diga, por favor. O que é que lhe parece então? Mas a questão aqui... Porque assim esta pergunta aqui... O Conselho da Zambuja merece ser governado. E isso é exercer o poder, não basta ocupar o poder. E exercer o poder não é
dar ordens, mandar. Isso qualquer Então, um faz. senhor... O que está em causa no exercício do poder é ter a capacidade de representar, de ter a capacidade de defender, de proteger o nosso povo e preparar o futuro para que os nossos filhos e os nossos netos possam ter uma vida melhor. E isto não aconteceu nos últimos 30 anos em Azambuja. Nós hoje temos uma vida pior. Falaremos mais em detalhe do contrato de resíduos depois no debate. O senhor vive em Lisboa, se for eleito Presidente da Câmara... eu durmo em Lisboa, eu não vivo em Lisboa. Estou mais tempo em Azambuja do que em Lisboa. Portanto, essa coisa do vivo em Lisboa... Mas vai todos os dias para Lisboa ou não? O nosso Presidente da Câmara vai todos os dias para Alcoentre. Eu demoro o mesmo tempo. Da casa onde eu durmo, às vezes, e pouco, à Câmara Municipal, demora o mesmo tempo que o Presidente da Câmara atual de Alcoentre a Azambuja. O que mostra como é metade do trajeto o estado em que a nossa rede viária está. Portanto, vai continuar a dormir em Lisboa. Silvia, isso pode ser relevante ou não sei. Eu digo-lhe desta forma. A minha mulher diz com alguma graça que aqui há uns anos, por razões profissionais e de família, quando decidimos viver em Lisboa e adquirir uma habitação em Lisboa, porque era lá que trabalhávamos, ela diz com alguma graça que eu saí da Azambuja, mas a Azambuja não saiu dentro de mim. E, portanto, eu continuo a ser da Azambuja, durma onde dormir. E o que me incomoda é, de facto, o estado em que a minha terra está e o que perdeu neste tempo de vida em que, eventualmente, eu vim cá menos. E hoje está muito pior do que estava. E, portanto, não interessa muito o que é que eu faço quando estou a dormir. É mais importante o que eu faço quando estou acordado. E a maior parte do tempo que eu estou acordado estou em Azambuja. Muito bem. Rui Corça, muito obrigada pela sua presença aqui nesta nossa muito entrevista. Obrigado, voltamos a encontrar-nos no nosso debate. E amanhã... Quero agradecer a vossa disponibilidade e o trabalho que vocês fazem é um verdadeiro serviço de utilidade pública que nos permite esclarecer algumas questões, embora você às vezes quer fazer tantas perguntas, não deixe que nós temos tempo no debate que as respostas sejam dadas. É o único conselho que estamos a fazer um debate. No debate depois somos 5, não é? Sim. Ainda menos tempo vamos ter. Mas vão ter possibilidades de falar todos os assuntos. Felizmente que hoje em dia, com as possibilidades que temos ao nosso alcance, conseguimos comunicar com as pessoas diretamente nas redes sociais e transmitir. Pelo que sei, haverá mais alguns debates informais onde os senhores terão oportunidade. Um bom dia a todos. Muito obrigada. Amanhã recebemos aqui. E a vocês também. Amanhã recebemos aqui o candidato do Partido Socialista, Silvino Lúcio, também às 11 horas. Muito obrigada, muito bom dia.